Isso aí, então vamos seguindo para o último bloco da aula 10, falando agora sobre, continuando a questão, né, da visão crítica a respeito da agricultura no Brasil, no espaço rural brasileiro. E aqui nós temos um mapa das áreas de desmatamento no Brasil, né? Pensando que grande parte, na verdade, do território já foi desmatado, já tem o uso antropizado, e essas são áreas de alerta de desmatamento. Como podem ver, a maior concentração de fato é na região amazônica, do bioma amazônico, já chegando numa situação crítica, na verdade, uma vez que o ecossistema, o bioma amazônico, que ele tem uma importância tal quanto o Cerrado, a Mata Atlântica e outros no Brasil, mas o fator do bioma amazônico é que ele tem um fator ali de equilíbrio ambiental, climático muito importante, principalmente nas chuvas que irrigam o sudeste, o centro-oeste, mais ou menos ali nas épocas de março, de janeiro a março. Ou seja, sem a Amazônia, o sudeste brasileiro, por exemplo, se a gente pegar a mesma latitude em todas as regiões do mundo, ou seja, o trópico ali de Capricórnio, são áreas desérticas. No Brasil é o único local que não. Isso muito se deve à Amazônia e à Cordilheira dos Andes. Sem a Amazônia, a grande possibilidade de esse clima no sudeste brasileiro se tornar árido, semiárido ou árido. Então, vê que é uma situação crítica, porque já está reduzindo o bioma a fragmentos e não ao aquele corpo inteiriço, né? Então é algo realmente um alerta ali de desmatamento, muito relacionado à ocupação do agronegócio. E também a gente pode citar, né, a mineração e garimpos, mas principalmente a mineração, inclusive do grande projeto Carajás no Pará, e as áreas de desmatamento por conta disso, né? E aqui nós temos três mapas, eu vou me retirar aqui rapidinho, falando sobre a violência contra camponeses e trabalhadores rurais, né, desde a década de 80 a 2006. E olha só o que está mostrando aqui, que essas áreas ali, olha só, em preto são os assassinatos, o rosa, ameaças de morte, e em roxo embaixo, tentativas de assassinato. Como a gente pode ver, o campo é muito violento, inclusive tem aumentado a violência no campo. Ele é distribuído, né, em quase todo o Brasil, essa questão da violência, mas é inegável uma concentração dessa violência no campo exatamente onde tem ali o desmatamento na região, por exemplo, do Pará, ou em Rondônia, ou em outras áreas de abertura da floresta. Por quê? Principalmente em regiões onde vai ter o conflito entre a abertura do agronegócio sobre, né, em cima, incidentes sobre comunidades, assentamentos, comunidades de povos tradicionais, agricultores familiares, que passam por cima mesmo, né? E isso gera muita violência, mesmo porque é uma luta desigual, né? Então, esse aí é o ponto. E outro caso interessante é que os desmatamentos no Brasil, diz aí que nós estamos vendo, 99% é ilegal. Ou seja, existe licenciamento para desmatamento, existe um desmatamento em certos momentos necessário para construção de uma estrada, construção de uma indústria, expansão de cidades, né, o que é compreensível, mas a abertura de terras para produção, né, de grandes produções, grandes lavouras, hoje já se sabe muito bem que não é mais necessário, visto que nós temos muitas terras abertas, muitas terras agricultáveis abertas que estão sendo subutilizadas. Ou seja, ou não estão de fato paradas, ou estão tendo um uso muito precário, que poderia ser mais extensivo. Muito desse desmatamento, desse avanço sobre a floresta, é, na verdade, uma relação de compra e venda de terras rurais, né? A chamada especulação imobiliária no meio rural,
que quem abre está interessado só em abrir uma terra grilada, uma terra que ele conquista a partir da força, e depois consegue revender para algum produtor ou, né, futuramente ali colocando um gado ou uma soja, mas geralmente sem grandes investimentos, só a ideia de abrir terras e vender. Então esse é um ponto muito forte que quando essa tentativa de abertura de mais terras esbarra em assentamentos, em comunidades, em terras indígenas, e esses povos, por razão, vão resistir à destruição do local onde vivem e trabalham, isso gera mortes. Isso que é uma luta desleal. Então, essa questão da violência no campo é algo a ser considerado, sim, e pensar todos esses fatores que estão relacionados, tá? E aqui, mais uma vez, a gente vê um mapa que tenta trazer todo o resumo do que é o Brasil agrário. Obviamente que todo mapa que tenta... Todo mapa, como que é? Tem essa máxima, todo mapa expressa e distorce a realidade, né? Então esse mapa aqui é uma tentativa de expressar toda essa questão agrária no país, mostrando ali, ó, concentração de ocupações, concentração de assentamentos. Então, concentração de ocupações em vermelho, ali pegando toda a região centro-sul, e parte do Nordeste. Também tem a concentração de assentamentos, e ali, muito ali nessa área onde está tendo inclusive esse avanço, né, em relação à Amazônia. Tem também a área da concentração de violência, e ali mais uma vez mostrando a questão ali entre o Maranhão e o Pará, inclusive numa região chamada Bico de Papagaio, é a região onde que tem maior parte dessa concentração de violência. Alta renda, né, ali mais concentrado no Sudeste e Sul. Monocultura de milho, soja, algodão. Essa área, pensando que esse mapa deve ser de... Não consigo ver aqui, mas imagino que 2011 que eu estou vendo ali, algo assim. Essa área já está maior, né, dessa monocultura. Também nós temos em quadriculado a agricultura patronal assalariada. Lembrando que é concentrações, né, gente? Não significa que nos lugares tudo ali vai ser assim e que em outras áreas não vai ter isso, né? São concentrações. Também temos ali a atual fronteira agrícola, e essa fronteira agrícola o que que é? Pensando no Brasil, que a primeira fronteira agrícola foi a colonização, bem concentrada ali na área litorânea, em que depois nós temos o avanço do café no interior de São Paulo e sul de Minas Gerais, e da pecuária no Vale do São Francisco. Nós já falamos sobre isso na aula sobre formação territorial do Brasil, né? Mas depois nós temos o avanço sobre o cerrado na década de 70, principalmente em relação à calagem, que nós falamos aqui. E hoje essa atual fronteira agrícola é essa que está avançando sobre a Amazônia, né? Que, além de todos os problemas, né, que uma fronteira agrícola pode trazer, da forma como ela é feita, nesse caso abre uma questão climática muito séria, porque a destruição da Amazônia, como eu disse aqui, pode afetar toda a reprodução agrícola no centro-oeste e sudeste do Brasil. Isso para não dizer as consequências climáticas em âmbito geral, como a gente vê aí no Rio Grande do Sul, que é uma tragédia que também atinge a produção agrícola, que talvez vai demorar muito tempo para poder se recuperar. Fora isso também, todo o prolongamento das estiagens, né, em algumas regiões do Nordeste, que tornaram, como eu disse, né, regiões antes semiáridas, agora áridas. E a gente também tem essa região não integrada. Então, a própria ideia de fronteira agrícola é uma fronteira entre a área integrada e a área não integrada. Tá joia? Outras coisas que eu trago aqui é esse ponto aqui. Eu acho muito interessante esse diagrama aqui sobre biodiversidade e agricultura, né? Então, quanto menores ali as glebas, quanto mais polidiversa, né, quanto mais elementos tiverem no local, maior a biodiversidade, ou seja, a convivência entre a agricultura e a biodiversidade existe, desde que essa agricultura seja, de certo modo, mais partilhada, houver espaços para a natureza, né? Ou seja, não é aquela
não é aplicar o utilitarismo máximo sobre a terra, né? Cada espaço tem que ser produtor, cada espaço tem que ter ali sua função para produzir grãos, por exemplo, né? Não, existem áreas ali simplesmente com árvores nativas e tal. E na medida que isso vai modificando, né, vai aumentando o tamanho das monoculturas, das lavouras, vai reduzindo o número de espécies. Até um ponto que a gente tiver tudo homogeneizado, inclusive, não sei se vocês estão acompanhando ali é como se fosse uma mesma região sendo transformada, né? Mas aquela parte ali do córrego, né? Ele também vai ficando artificializado, se tornando apenas um canal. Quer dizer, essa artificialização toda ali do ambiente reduz também a biodiversidade local. Reduzir a biodiversidade local, e aí para, né, para aquela situação em que isso não é o suficiente para a conscientização ambiental, né, se isso não for suficiente, também tem que imaginar que quanto menos biodiversidade, maior a chance de pragas, maior a chance de colapso ecológico do local. Isso é, maior as chances de alguns poucos animais sobressaírem e até atrapalharem a produção agrícola. Pelo menos assim, da minha vivência, né, eu lembro muito da questão da invasão de cigarras, por exemplo, lá na região que eu frequentava muito, em que muitos agricultores que, primeiro, destroem o habitat natural, mas também caçam tatus, acabou reduzindo muito a população de tatu, que é um predador natural da cigarra, enquanto a cigarra não gerou asa, né? Enquanto ela ainda está na terra. E a cigarra, enquanto está na terra, come a raiz de plantas e estava afetando muito a produção de café, porque estava enfraquecendo as plantas. E além desse problema, né, quando essas cigarras finalmente saíram para a terra para se reproduzir, criaram aras, eu lembro de uma situação de infestação de cigarros que era horrível. Tanto né, de você andar em qualquer local e elas esbarrarem em você o tempo todo e tal, mas também depois que elas morrem, enchem o chão ali cheio, né, de cigarras mortas e aquele cheiro muito forte. Isso me lembra muito, e eu lembro que foi a primeira vez que eu vi na minha frente um desequilíbrio ecológico, assim, né, vivenciei esse desequilíbrio ecológico e me veio muito essa questão, a ideia do equilíbrio de simplesmente retirando o habitat natural de alguns animais, o tanto desequilíbrio que pode causar outro, e isso prejudicar a própria agricultura. Ou seja, não é possível enfrentar totalmente a natureza achando que podemos controlá-la. Esse equilíbrio ecológico é muito mais barato, é muito mais vantajoso para a agricultura do que a sua artificialização. E sobre isso, eu também trouxe essas duas imagens de satélite, que é do mesmo local, e o que parece estar invertido, né? O antes e o depois, na verdade, está trocado. Na verdade, não. É isso mesmo. Antes era uma terra não utilizada, né? Ela foi aberta e era uma terra improdutiva, uma grande propriedade improdutiva, e ela foi passada ela foi desapropriada pelo Estado e destinada para o INCRA para fazer a reforma agrária. E aí, quando se torna um assentamento, em vez de reduzir ainda mais a biodiversidade local, em vez de, ao invés de reduzir as áreas coberta por plantas, na verdade aumentou, né? Ou seja, uma agricultura a partir da agrofloresta, de manejos sustentáveis, é possível aumentar a área florestada e mais produtiva, né? Isso aí é algo que não é tão difícil assim quando se faz reforma agrária, por exemplo. Eu visitei um acampamento, acho que já falei isso, impressionante, que em 3 anos o local era antes um pasto, e em 3 anos já parecia uma verdadeira floresta produtiva, cheio de pessoas, inclusive ainda enquanto acampamento, né, ou seja, não era um assentamento, era uma ocupação da terra, havia pessoas ali que fizeram ornamento, né, com flores, com cores diferentes, então se tornou um local muito agradável de viver. Então, mostrando aqui que a agricultura não significa devastação. Existem manejos de agricultura que podem
produzir e somar à natureza, né? E mais uma vez dizendo, não precisa mais abrir terras, né? Hoje já é um paradigma mesmo de que no Brasil não precisa derrubar nenhuma árvore para se produzir mais, pelo contrário. E sobre a fronteira agrícola, a questão que envolve a questão social, mas também ambiental, e é importante a gente falar sobre o socioambientalismo, vamos falar disso na próxima aula a respeito de ordem ambiental no mundo e no Brasil. Eu gosto muito dessa revista, O Joio e o Trigo, colocar aí como um jornal investigativo sobre alimentação, saúde e poder. É muito interessante mesmo, ele traz sempre matérias de temas que não estão sendo tão debatidos assim em âmbito popularmente, né, conhecido, mas trazem questões interessantes. Essa aqui, por exemplo, fala sobre o que estamos perdendo com o avanço da última fronteira agrícola no Brasil. A única coisa que eu discordo aqui que não é a última fronteira, ainda tem outras fronteiras, e essas fronteiras estão ali na Amazônia. Mas esse Mato-Piba, como a gente fala, né, que é a junção aí do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, esse local onde está tendo muita destinação de créditos para avanço do agronegócio, passa não só por questões ecológicas, né, porque estão destruindo ecossistemas do cerrado muito importantes para cabeceiras de rios e tal, mas também, olha só, é uma área que tem 35 terras indígenas, 36 terras quilombolas e 1.053 assentamentos da reforma agrária. Ou seja, há um conflito ali de uso, uma vez que o agronegócio se torna, acaba sendo, qual que é a palavra? Não é homogeneizando, sendo hegemônico, né? Acaba sendo um sistema hegemônico, ou seja, impondo-se no local e impedindo a existência de outros. Isso acontece por várias ordens, sociais, ambientais e econômicas. Próximo de locais, por exemplo, de assentamentos de reforma agrária, pegar o exemplo aí, por exemplo, do MST, em que toda a produção é necessariamente agroecológica. Isso aí uma regra, né? Ao se instalar uma produção próxima ao local ali de um assentamento de agronegócio, provavelmente vai ser utilizado sementes transgênicas e agrotóxicos. Primeiro que as sementes transgênicas podem cruzar com as crioulas e acabar não gerando novas sementes crioulas, o que pode afetar muito a produção agroecológica. E também a própria forma de pulverização de agrotóxico, né, principalmente na região do sul, no oeste da Bahia, é utilizado muitos aviões para poder pulverizar agrotóxicos, né, principalmente herbicidas. Inclusive, recentemente eu estive no Mato Grosso e observei isso e, por coincidência, por sorte ou azar, passando na estrada, eu vi essa situação do avião passando por cima de nós, jogando o agrotóxico e por cima da estrada, inclusive, né? Ou seja, se não fosse ali a proteção do carro, teria caído sobre mim parte desse agrotóxico. Ou seja, acaba por passar, né, o local de aplicação sempre ultrapassa e o vento pode contaminar outras áreas. Ou seja, uma produção agroecológica deixa de ser por conta essa questão da contaminação. Além disso, a própria questão social que nós vimos aí de violência, de poder utilizar muita água, isso seca nascentes e aí acaba gerando conflitos no local. Isso gera também muitos conflitos no campo. Então, esse é um ponto que tem que ser sempre analisado e vale a pena aí a leitura do artigo. Falando sobre reforma agrária, nós temos no Brasil um respaldo legal sobre o Estatuto da Terra e é sobre a responsabilidade do INCRA. Nós temos essa lei de 64, que é o Estatuto da Terra, que vai dar esse primeiro respaldo da reforma agrária, mas também tem a lei de 93, que define normas para regularização, aquisição, posse e uso da terra por meio da reforma agrária. Nesse gráfico nós temos aí um resumo de quantas famílias reassentadas em cada governo, e tem esses gráficos, né? Mostrando ali FHC e Lula como os principais
provedores, né, da reforma agrária, mas depois esse número vai se reduzindo muito, a ponto de, no governo Bolsonaro, quase ser inexistente a realização de assentamentos, né? E lembrando que a reforma agrária no Brasil ela é muito discutida no meio da política, como uma espécie de polarização política, mas isso não é regra, né? Em muitos países, inclusive desenvolvidos, a reforma agrária é vista como uma estratégia produtiva, uma estratégia socioeconômica muito importante para um país. Visto que precisa de produzir mais pessoas ocupadas, então é menos desemprego, então é mais renda. Ou seja, ela só tem uma relação estratégica. E se, né, analisar direitinho aí as regras da reforma agrária, não existe nenhum, não existe na realidade nenhum conflito entre fazer reforma agrária e a existência de outras, do agronegócio, por exemplo, né? Ah, não há desapropriação de terras produtivas no Brasil. Não, e nenhum movimento social ocupa uma terra produtiva porque sabe que vai perder, que não vai conseguir essa reforma agrária. Então, ela é sempre visando uma conquista, e essa conquista tem que ser respaldada ali na lei, né? Então, essa questão política que é colocada, essa polarização política em cima da reforma agrária é algo que não, né, é até difícil debater sobre o início dessa polarização em cima desse tema, mas que não é necessariamente, né? Ela por si só se explica. Não se trata de questões políticas, se trata de questões estratégicas, sociais, muito importantes para o meio ambiente também. No Brasil, nós temos muitos movimentos de camponeses que lutam pela terra, pela justiça social no campo. Aqui eu cito, inclusive, o Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA, e o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que são dois movimentos que surgem na década de 90, né, e aí muito advindo de... Né, na verdade, esses movimentos não surgem do nada, eles surgem muito a partir do legado deixado pelas ligas camponesas, né, por esse legado político mesmo, de articulação, mas também pelo apoio da igreja, principalmente a igreja católica, que vai entender, né, a importância do acesso à terra como algo que leva à prosperidade, né, e dignidade humana. Mas nós também temos a Liga dos Camponeses Pobres. São movimentos que cada um vai ter seus próprios formas de atuação, sua forma de compreensão, suas ideologias também, suas bases teóricas, né, com atuações diferentes. Hoje o movimento, o MST, é o maior, inclusive reconhecido no mundo como um dos maiores processos de recampanização, né? Isso é, pessoas que se tornaram camponesas quando já estavam absorvidas pelo mercado de trabalhos urbanos ou industriais, né? E por fim, pessoal, só alguns dados interessantes. Esse censo agropecuário que eu quis trazer aqui também. Nós temos aí os dados sobre pessoal ocupado, estabelecimentos, tratores e área total. Em barra é a área total, que até 85 estava aumentando, depois ela passa a reduzir até 2006 e volta a aumentar um pouco em 2017. Depois nós temos o pessoal aí ocupado, que foi aumentando também, 75 até 85, e depois passa só a reduzir, né? Inclusive, depois a gente tem esse dado aqui que eu estou em cima, deixa eu me tirar aqui, que a ocupação, a geração de empregos no campo é muito maior a partir da agricultura familiar, né? Tem muito mais pessoas ocupadas que no agronegócio, por vários motivos. Então, essas ocupações, esse aumento, né? E inclusive essa diminuição se deve à, ao, à agricultura familiar. Os estabelecimentos também ficam na mesma quantidade, como vocês podem ver, e os tratores também, mostrando aí, né, vai aumentando. E como pode ver, o aumento de tratores não é proporcional ao tanto de
número de pessoas ocupadas, né? A redução de pessoas no número ocupado. Desculpa, o número de pessoal ocupado reduz em uma velocidade muito maior do que aquela de tratores, por exemplo, para colocar em xeque essa questão do que realmente está sendo substituído. Muito também pode se dever a outros fatores, como, por exemplo, o fim da redução dos agricultores familiares no Brasil, e isso faz com que a redução do pessoal ocupado seja, a redução seja muito maior. Voltando nesse gráfico que eu estava falando ali, né? O agronegócio em verde, a agricultura familiar desculpa, agronegócio em amarelo e a agricultura familiar em verde. A produção de alimentos também é maior pela agricultura familiar. O uso de terras, né, é maior pelo agronegócio. O crédito é esmagadoramente maior em direção ao agronegócio, pouco para a agricultura familiar. A agricultura familiar teve na década de 90 acho que foi idealizado, a aplicação foi em 2000 e alguma coisa. O Pronaf, né, que é um programa de apoio à agricultura familiar, que é de crédito à agricultura familiar, demora muito a chegar e ainda chega em valores muito menores, como a gente pode ver. Ou seja, a gente tem essa contradição, né, no Brasil, no espaço brasileiro, de aqueles que têm mais pessoas ocupadas que geram mais alimentos têm menos subsídios, têm menos crédito, têm menos apoio do governo. Isso mostra muito um direcionamento da política brasileira que não é de agora, né? Isso não precisa nem dizer. Vem desde a colônia até aqui. Isso não foi superado. E por fim, a gente tem aí uma análise dos censos agropecuários de 2006 e 2017, que mostra os estabelecimentos familiares tendo uma redução no número de estabelecimentos, 9,5%, do pessoal ocupado, 17,6%, e da área também um pouquinho, né? Por outro lado, a agricultura não familiar, um aumento muito grande de estabelecimentos. Esse aumento de estabelecimentos não é acompanhado pelo tanto de pessoal ocupado, mas tem um aumento, né, de 16,4%. E finalmente a área também aumenta 7,1%. Tá? Pessoal, é isso, nossa aula sobre geografia agrária, espaço mundial e brasileiro. Vamos seguir falando sobre alguns pontos, resolvendo algumas questões, tá bom? Então, mais uma vez, chama atenção aí para isso e até lá.